Na última quarta-feira, a Universal começou o estudo sobre os 7 tipos de vencedores, relatado no livro do Apocalipse. Essa menção refere-se às 7 igrejas que receberam cartas do Senhor Jesus através do apóstolo João. Nesse primeiro estudo, falou-se sobre a igreja de Sardes. A principal característica dos cristãos de Sardes era o fato deles terem aparência de serem pessoas de Deus, mas não eram. Tem nome de que vive, mas está morto. Quer dizer, era uma igreja espiritualmente morta. Essa morte refere-se à condição espiritual que muitos se encontram nesse momento. Isso acontece porque não priorizam o que é mais importante: a salvação da alma. O vencedor, de acordo com a palavra de Deus, não é o que conquistou, que tomou posse, que arrebentou. Não, que realizou muitos sonhos, que se casou, que se formou, que construiu família, que enriqueceu. O vencedor é aquele que vence a si mesmo, vence o diabo e vence o mundo. E não desanima, e não desiste, e não olha para trás, a despeito de qualquer circunstância. Eu sei em quem tenho crido. A mensagem pode ser dura, porém a boa notícia é que ainda dá tempo para você sair dessa situação que vive e garantir um lugar no reino de Deus. Peça para Jesus te batizar com o Espírito Santo, caso você ainda não tenha sido batizado. Basta que você decida se entregar a Ele 100%. Ele então derrama sobre você o Espírito Santo. É só você crer. Não é questão de mérito, é questão de fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu cresci na igreja e quando eu cheguei, a minha mãe já era da igreja, então ali eu fui aprendendo a fé, as coisas da fé. E quando me tornei adolescente, eu resolvi sair, né? Comecei a ter curiosidade pelas coisas do mundo e assim me afastei. E nesse período eu comecei a ter depressão, síndrome do pânico. Eu tinha um vazio muito grande na alma. Era um vazio que nada preenchia. Por mais que eu comprasse, ganhasse, fizesse, se fosse para festas, para balada, nada preenchia aquele vazio. Já pensou em se matar? Muitas vezes. Eu achava que passava um pensamento na minha cabeça a todo instante de que era aquilo que ia resolver. E nesse período eu me lembrei, né? Eu me lembrei da igreja, sabia que ali eu ia encontrar solução para todos esses problemas. E assim eu fiz. Hoje eu sou feliz, eu tenho paz. Eu sou calma, eu não tenho mais aqueles problemas de nervosismo, eu não tenho mais problema de medo, eu não tenho mais as crises de ansiedade. Hoje eu me libertei totalmente. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor, viver longe de mim em insensatez. Se você está assistindo a esse programa, saiba que é Deus te buscando. Venha nesta quarta-feira, na noite do Espírito Santo, às 19 horas, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Olá, que Deus te abençoe, que Ele te ilumine. Está no ar o seu programa Problemas e Soluções. Nós estamos aqui exatamente para mostrar para você que existe uma solução, uma saída, independentemente da situação pela qual você está vivendo, passando neste exato momento. Olha só o que diz esse texto sagrado. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a palavra que Deus tem para você neste momento. Você que está aí
de repente triste, angustiado, aflito, sem forças para lutar, sem saber o que fazer para sair desta situação que tem tirado a sua paz, o seu sono. Você se sente preso, amarrado aos problemas. O que dizer do seu interior? Talvez vazio, cheio de angústia, cheio de aflição, um aperto no coração e você diz: quem pode me ajudar? O Senhor Jesus pode te ajudar. Porque como diz o texto, todo que invocar será salvo. Mas você precisa invocá-lo. Você precisa esboçar fé na palavra dele. Quando o invocamos, então estamos mostrando fé, dependência, confiança, esperança. Um passo seu na direção de Deus muda a história da sua vida. A primeira coisa que você pode fazer agora é pegar o seu celular e entrar em contato conosco através do 3216-6162 e pelo WhatsApp 11 3573 3500. Você pode mandar sua mensagem de áudio ou texto, você vai receber uma orientação. Alguém vai te atender, um de nossos atendentes, pastores, esposas de pastores, pessoas que estão neste exato momento fazendo esse trabalho de atendimento, vai ouvir você, vai te dar uma orientação, um norte, direção que você vai seguir e a sua vida vai começar a mudar. Desde já, você pode entrar em contato conosco, a central de atendimentos está à sua disposição. Não faça nada que você venha se arrepender. Busque a Deus, invoque a Ele, porque Ele sim tem poder para salvar você, como salvou o Daniel. Vamos acompanhar. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu tive que deixar um relacionamento com uma pessoa que eu era apaixonado, que eu amava. Eu tive um relacionamento durante anos e eu tive que deixar esse relacionamento porque esse relacionamento me prejudicava, esse relacionamento impedia eu de ter uma experiência com Deus, porque eu tinha uma vida sexual fora do casamento. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Eu estava sentado na reunião de quarta-feira e eu ouvi uma pregação que o Bispo Macedo fez de um texto que Jesus dizia assim: aquele que deixar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o filho e a própria vida por amor de mim, vai receber 100 vezes mais nessa vida e no porvir a vida eterna. Então aquela palavra deixar, ela marcou a minha vida naquela noite, porque eu queria saber o que eu tinha que fazer para poder ter aquela paz que ele tinha, o que eu tinha que fazer para conhecer a Deus, o que eu tinha que fazer para receber o Espírito Santo. E a palavra que deu esse ponto de partida, essa largada na busca ao Espírito Santo, foi a palavra deixar, que nasceu desse texto. E aí, não foi fácil, né? Eu saí daquela reunião pensando, tá, como que eu vou deixar? Eu já entendi que eu tenho que deixar. Mas na prática, como que eu vou deixar? Como que eu vou abrir mão de um relacionamento com alguém que eu sou apaixonado, que eu amo, que eu quero estar junto, mas eu sei que esse relacionamento está me atrapalhando de conhecer a Deus? Como que eu vou deixar? E aí chegou um ponto que eu fiquei só. E naquele momento de solidão, depois de ter deixado tudo para trás, eu me ajoelhei no chão da casa da minha mãe e falei para Deus: eu não estou aguentando mais. Eu deixei namorada por conta do Senhor. Eu deixei aquela vida errada por conta do Senhor. Eu deixei as amizades por conta do Senhor. Só que eu estou sofrendo. Eu estou me sentindo sozinho. Se o Senhor não aparecer aqui agora, se o Senhor não fizer alguma coisa aqui agora, eu não sei o que eu não sei o que eu vou fazer. Eu não vou aguentar. Foi naquela hora, naquele exato momento, que a presença de Deus me envolveu. O Espírito Santo, ele representa tudo que eu sempre busquei, mas eu nunca encontrei em ninguém. Tudo que eu busquei numa mulher, tudo que eu busquei em dinheiro, tudo que eu busquei nas amizades, tudo que eu busquei em noites, em festas, tudo isso que eu buscava encontrar ali, hoje eu encontrei tudo isso no Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é a vida que eu nunca tive. O Espírito Santo é o motivo da minha alegria. Sem o Espírito Santo não tem vida. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, hoje eu tenho um trabalho maravilhoso, mas nada está acima do Espírito Santo para mim. O Espírito Santo para mim, ele é prioridade, ele é tudo. E está acima de tudo isso
que Ele me favoreceu. Todo mundo gosta de vencer. Na vida, no trabalho, na saúde, no amor. Mas, e quando a luta é por dentro? E quando a batalha é contra si mesmo? Contra o mundo? E contra aquilo que muitas vezes nossas forças não conseguem vencer? Se vencer nas coisas passageiras já traz imensa alegria, imagine a alegria daquele que alcança a vitória que nunca se apaga. Aos olhos de Deus, vencer é mais que ganhar. É permanecer, é manter-se firme no caminho da salvação, dia após dia. E quem deseja essa vitória, precisa renovar a força que a sustenta. Nesta quarta-feira, uma oportunidade especial para renovar suas forças em todas as igrejas Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Você prestou atenção no testemunho do Daniel? Houve um momento da vida dele que ele dobrou os joelhos e clamou, ele invocou o nome do Senhor. Ele agiu a fé e Deus o respondeu. Como esse texto que nós mostramos para você anteriormente. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há uma garantia que se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. Então, o que você tem que fazer? Nesta quarta-feira, esteja conosco em uma de nossas igrejas e venha participar da Noite dos Vencedores. Se você está aqui em Florianópolis, eu convido você para participar conosco aqui no centro, na Avenida Mauro Ramos, 1310. A reunião começa às 7h em ponto. Nós temos estacionamento gratuito, você não paga pela entrada e creche para as crianças. E será uma oportunidade única de você ter uma experiência com Deus, buscar dele forças para lutar e vencer. Estamos vivendo essa série de mensagens que fala dos vencedores. Como vencer? De acordo com a ótica divina, a ótica de Deus. Muitas pessoas pensam que vencer, quando a gente fala em vencer, é vencer na vida, é conquistar carreira profissional, casamento, dinheiro, sucesso, né? Ter o seu nome destacado. Mas a Bíblia fala de um outro tipo de vencedor. Aquele que vence a si mesmo, aquele que vence o mundo, aquele que vence o diabo. Aquele que conquista, que toma posse da vida eterna. Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Portanto, se aqui dentro há um vazio e você não consegue preenchê-lo com nada, esse lugar é o lugar de Deus dentro de você. Nada que você tentar preencher este espaço vai servir, vai adiantar. Só com o Espírito Santo. Daniel descobriu isso. Ele tentou de várias formas preencher o vazio da sua alma, mas ele só conseguiu quando ele recebeu o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, às 7h, você é o nosso convidado especial. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, 7h em ponto. Ou em uma igreja universal mais perto de você que me assiste de alguma cidade aqui do estado, você pode acessar agora universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, com o Bispo Renato Cardoso. Noite dos Vencedores, para você que quer ser um vencedor de verdade. Você que quer preencher o vazio da sua alma, você que quer se resolver e resolver a sua vida com Deus. Eis aí a oportunidade para você e você não paga absolutamente nada. Tá certo? Mauro Ramos, 1310, no centro, nesta quarta-feira, às 7h em ponto. Nós vamos agora acompanhar um pouquinho do muito que aconteceu domingo passado, com o lançamento, aliás, no sábado, tivemos o lançamento do livro George Miller. Foi um final de semana muito especial para todos nós.
O Bispo Macedo deu algumas dicas muito importantes a respeito dessa literatura, dizendo para nós que nunca viu fé como essa. Inclusive está escrito aqui na introdução, né? Eu nunca vi uma fé como esta. Assinado o Bispo Edir Macedo. Então eu espero que essa literatura venha despertar em cada cristão o verdadeiro sentido do cristianismo, generosidade e a fé para confiar em Deus ao extremo. Minha expectativa é ler esse livro, como o Bispo Macedo tem falado, né, dos heróis da fé, e avivar mais a minha fé nesse dia, conhecendo esse livro. E você também pode conhecer esse livro, vai te ajudar. Nós vamos aprender aqui com a história do George Miller, que, por exemplo, no capítulo 19, como lidar com críticas. Quando nós estamos para fazer algo grande, algo que vai glorificar a Deus e beneficiar ao próximo, sempre vamos enfrentar críticas. Então, esse livro vai ensinar cada um de nós como lidar com as críticas e manter os nossos olhos focados naquilo que realmente interessa. A gente fica pensando no que vai ter esse livro, né? A gente quer saber o conteúdo dele, ver como foi a trajetória desse senhor, né, do Miller. E a gente fica nessa expectativa de ver o que vai ter naquele livro para a gente aproveitar para a nossa vida, né? Para a nossa vida espiritual. Vai ensinar na prática o significado da graça de Deus, que é o favor imerecido, o significado do amor de Deus, o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Um exemplo nos tempos atuais de alguém que viveu na prática o cristianismo ensinado pelo nosso Senhor Jesus. A minha expectativa é muito grande em ler, porque conta a vida de alguém que, através da fé, né, e levou tanto auxílio, tanto bem a tantas crianças, a uma história de vida dedicada a fazer o bem e que vai me trazer também, né, muita direção nesse sentido, em como a gente pode, através da fé, ampliar, ajudar e poder fazer uma obra imensa através da fé em Deus. Conheça mais sobre essa história de fé no novo lançamento de Núbia Siqueira, George Miller, um exemplo de fé e confiança. Adquira já seu exemplar pelo arcacenter.com.br. Este livro já está à sua disposição pelo arcacenter.com.br e também em todos os templos da Universal. George Miller, um exemplo de fé prática e o cristianismo assim, de forma clara para você ver. A graça de Deus na prática. Vale a pena você ler essa obra, sua fé será certamente impactada e influenciada para o bem. Nós vamos agora a uma matéria que mostra um pouco do muito que aconteceu domingo na nossa grande concentração de fé e milagres e também o clamor pela justiça que aconteceu domingo passado. E vem aí neste domingo, dia 10, Dia dos Pais, um dia muito especial com a Santa Ceia do Pai Nosso. O acidente vascular cerebral é um tipo de AVC que ocorre quando há o rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro, causando uma hemorragia. Os dados mostram que no Brasil, o AVC é a segunda principal causa de morte, trazendo preocupação não apenas ao afetado, mas a todos os familiares. Foi nessa situação que o irmão da Milane se encontrava quando ela chegou ao tratamento com a água. O diagnóstico não era favorável e se agravava cada vez mais. Dia 6 de abril desse ano, ele deu um AVC hemorrágico, né? Então, chegando no hospital, o médico pediu para ele ficar 48 horas em observação, sem dormir, porque nesse AVC tinha criado um coágulo do lado direito do cérebro, né? E aí o médico falou para o meu irmão o seguinte: agora é a hora, nós vamos fazer uma tomografia
para ver se esse coágulo ele desapareceu ou ele cresceu. E, infelizmente, bispo, ele tinha crescido e ele estava se espalhando pelo cérebro, né? E aí o médico falou que tinha que fazer uma cirurgia de emergência. Depois da cirurgia, ele foi para o quarto da UTI e ali começou a nossa luta. E nesse meio tempo, ele pegou bactéria, teve infecção nos órgãos, teve sangramento. Bispo, a gente, aos olhos humanos, ele não ia sair daquela situação. Era para a morte mesmo. A batalha pela vida do irmão da Milane era diária. O quadro não ajudava e cada vez mais se esgotavam os recursos da medicina. O quadro dele clínico começou a piorar. O cérebro direito estava pressionando o cérebro esquerdo e isso estava fazendo com que ele continuasse a dar o AVC, né? E o médico tinha dado para nós, a família, 24 horas para ele poder reagir. É nos momentos em que o tempo é escasso, os recursos se findaram e não temos com quem contar que entra a fé. Ela luta contra todas as projeções e promove o que muitos não imaginam, o milagre. Meu Pai, coloca nesta água a unção do Teu poder e que nela haja cura para as enfermidades do corpo e que, em nome de Jesus, aconteça agora o milagre. Toda vez que a gente levava a garrafa com água dentro da nossa bolsa e a gente molhava a nossa mão, colocava em cima da cama e estendia sobre o corpo dele ali. E a gente dizia, meu Deus, ele vai sair dessa. E ele vai sair sem sequelas, ele vai voltar a andar, ele vai comer, ele vai falar, nada vai afetar a mente dele. E ali aos poucos eles foram tirando a sedação dele, foi tirando o aparelho, porém o médico falou que se ele saísse daquela situação, ali ele ia para casa com o aparelho, ele ia comer através da sonda, ele não ia andar. Todas as palavras negativas o médico passava para a gente. Ele ficou 1 mês e meio na UTI e quando ele saiu da UTI para o quarto, ele ficou 4 dias no quarto e depois ele teve alta. Ele foi para casa, inclusive quando ele foi para casa, ele foi com a sonda, né? Para ele poder se alimentar. Não foi preciso, que ele está comendo sem sonda desde o primeiro dia que ele ganhou alta. Ele está fazendo a fisioterapia, ele está conseguindo andar. Ele está conseguindo falar e nada afetou a memória dele. Tá lendo? Esse aí foi o dia que ele começou a ler a Bíblia novamente. Tá falando? Tá falando. Ele, assim que ele saiu do coma, ele reconheceu todas as pessoas, não esqueceu o nome de nenhuma delas. Inclusive, quando ele estava no hospital, a fono perguntou para ele, quando ele já tinha saído do coma, né? Se o senhor pudesse comer alguma coisa hoje, o que o senhor pediria? Aí ele fala assim, uma tainha recheada. Ele falou. E graças a Deus ele está comendo de tudo. Se você busca um milagre para você ou para sua família, venha neste domingo com uma garrafa com água, às 7 horas, às 9h30 ou às 18 horas, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Pastor Adriano, podemos perceber que para Deus não há nada impossível, nada que Ele não possa fazer. Está aí mais uma pessoa curada, um milagre acontecendo. E hoje, terça-feira, é dia de milagre. Todos os dias são dias de milagres, mas hoje nós tiramos o dia para ministrar em favor da saúde das pessoas. Exatamente, bispo. Toda terça-feira, na Universal, é o dia que nós separamos para tratarmos desta área tão importante que é a saúde. E este testemunho é uma prova viva de que quando esse Deus de milagres entra na vida de uma pessoa, o sobrenatural acontece. E o dia todo hoje você pode receber essa ministração de fé. O que está acontecendo hoje nessa terça-feira? Nós estamos iniciando hoje 5 terças-feiras da entrada poderosa de Jesus. Você que está agora acompanhando essa programação e você em busca de uma cura, de uma resposta, você já entrou em tantos lugares.
você já fez verdadeiros sacrifícios. Eu peço a você que tome essa atitude de fé. Entre por estas portas da nossa Catedral da Fé e esse Deus de milagres irá entrar em sua saúde, na saúde do seu ente querido. Nós vamos agora acompanhar essa chamada que fala do que está acontecendo hoje e o Bispo Mota vem orando por todos nós. 5 atos de poder. 5 entradas. Jesus entrou na casa de Jairo. Chore, a menina não está morta. E a morte saiu. Jairo, um chefe da sinagoga, clama por sua filha que estava à beira da morte. Quando Jesus chega, a menina já havia morrido. Mas ele entra na casa, toma a menina pela mão e diz: e a morte teve que sair. Onde Jesus entra, a vida prevalece. Ele entrou na sinagoga e a opressão foi quebrada. Jesus entra na sinagoga em Cafarnaum e ali encontra um homem possuído por um espírito imundo. Com autoridade ele ordena: cala-te e sai dele. E o espírito saiu. A opressão espiritual não resiste à autoridade de Cristo. Quando ele entra, o mal sai. Ele entrou na casa da sogra de Pedro e a febre fugiu. Jesus vai à casa de Pedro e encontra sua sogra acamada com febre. Ele se aproxima, toma-a pela mão e a levanta. A febre a deixou imediatamente e ela começou a servi-los. Quando Jesus entra, até as enfermidades mais simples são curadas. Na corrente dos 70, as 5 terças-feiras da entrada poderosa de Jesus, você entrará no campo espiritual e ele entrará na sua vida. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, eu oro por aqueles que nos assistem, nos ouvem. Eu oro pela família catarinense. Eu suplico, meu Deus, o teu favor, para que o Senhor venha depressa ao encontro da necessidade, da aflição. Pessoas, meu Pai, que estão tristes, depressivas, que precisam, meu Pai, da tua ajuda. Vem depressa, Deus, socorrê-las. Vem depressa, meu Deus, abençoá-las. Que toda enfermidade bata em retirada. Que toda a inveja, todo mal neste lar não resista, meu Pai, o poder da fé, o poder da oração. Como ministro da tua palavra, eu coloco todos nas tuas mãos, as suas necessidades em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Creia que Deus está contigo. E ele diz assim: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém. Com certeza ele ouviu esta oração e agora só depende de você dar um passo de fé na direção certa. Mauro Ramos, 1310 no centro, hoje o dia todo ministrando pela sua saúde, nesta quarta-feira, a grande noite dos vencedores. Até lá.